para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A paz do Senhor, queridos. Que alegria, que bênção estarmos juntos nessa manhã para glorificar o nome do Senhor e conhecer mais acerca do seu querer para as nossas vidas. Aleluia! E eu quero convidar aos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo de número 7, e depois no capítulo número 9. Permaneça com a Bíblia aberta em Isaías. Vamos ler Isaías 7, do 10 ao 16, em uma leitura alternada, e na sequência vamos ler Isaías 9, do versículo 1 até o versículo 7. Eu inicio, os irmãos sequenciam, amém? E assim vamos nos alternando até o final. Isaías 7, versículo 10 a 16. Diz a palavra do nosso Deus. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Vamos agora para o capítulo 9, 1 a 7. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Um menino nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Vamos ler todos juntos o versículo 7. Para que se aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre, do Senhor dos Exércitos. Amém. Quantos dizem amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra, pedimos a Tua bênção, Senhor, para refletir no Teu querer nessa manhã. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Que maravilha podermos refletir no livro do profeta Isaías e continuarmos essa sequência nesse trimestre. Esse livro muito importante do Antigo Testamento, não só pelo seu volume, né, é o livro dos profetas com o maior número de capítulos, e em número de capítulos perde apenas para o livro de Salmos. Mas não só por isso, esse livro é um dos livros mais preservados da palavra de Deus nos originais. Os irmãos sabem, os judeus não tinham a tradição de guardar originais. Eles, de uma forma muito cautelosa,
eles sempre faziam as cópias, renovando as escrituras, renovando as cópias, para que ficassem sempre bem legíveis, e os materiais antigos, eles eram, em geral, enterrados e assim absorvidos pela terra. Não guardavam, não se preocupavam em guardar originais ou esses livros antigos, mas nós sabemos que foram encontrados arqueologicamente livros, especialmente na época da primeira parte, dos primeiros 50 anos do século XX, em Quarum, na Terra Santa, provavelmente guardados pelos essênios, e esses livros, vários fragmentos, e o livro que foi encontrado inteiro foi o livro do profeta Isaías. Portanto, existe um material bastante antigo, né, que comprova e demonstra essa escritura na literalidade que temos hoje, documentos que ultrapassam 2000 anos de existência. E quando nós estudamos esse profeta, vemos um profeta que ultrapassou o tempo de vários reis. Ele esteve profetizando por 5 reis de Israel, reis de Judá, perdão. E esses reis receberam, portanto, desse homem de Deus, a orientação divina. E aqui, quando nos deparamos com esses textos lidos, nós observamos Isaías se dirigindo ao chamado rei Acais, para alertá-lo em relação a alianças e que ele tivesse realmente a confiança em Deus. Isaías chega a mencionar a esse rei, ou a dizer que esse rei deveria pedir um sinal, porque aquela profecia que ele estava entregando iria se cumprir. Mas o rei, ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele estava buscando por sua própria força as alianças que ele queria estabelecer. Ele sabia que o outro lado, né, o reino do norte, estava coligado exatamente com os sírios. Eles tinham alianças e havia um certo temor da parte de Judá e daquele rei, mas ele, alertado por Isaías, deveria confiar no Senhor. Não era alianças humanas que ele deveria procurar, mas sim estar aos pés de Deus e receber a bênção de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, o Senhor termina trazendo para o profeta várias profecias, chamadas profecias messiânicas. Essas profecias, elas falavam para tempos futuros também, embora tivessem aplicação já naquela época, como essa, por exemplo, em que eles interpretaram uma aplicação imediata da profecia, mas na sequência, quando veio a descendência de Acais através de Ezequias, e Ezequias foi um homem de Deus, um rei segundo o coração de Deus também, realizou a obra de Deus, e em razão dele ser um homem, Ezequias no caso, aos pés do Senhor, ele recebeu a vitória contra os assírios, que já estavam levando para o cativeiro Israel. Nesse tempo, Israel estava dividido em 2 reinos, Israel e Judá. E aqui Acais já estava reinando sobre Judá, quando Isaías trouxe essa profecia, e o seu filho Ezequias, como disse, continuou como rei. Já o outro lado foi levado para o cativeiro, exatamente por não ouvir a voz de Deus. E aqui vemos essa profecia maravilhosa, e esse livro se destacando como um livro messiânico. O que isso significa? Significa que o Senhor estava fazendo uma transição, ou mostrando como eles deveriam transicionar da antiga para a nova aliança, o que iria acontecer, o Messias que haveria de vir, a forma de nascimento do Messias. Ele viria de uma virgem, e ele seria o próprio Deus, o Deus conosco. Como nós sabemos, essas profecias se cumpriram, e a nova aliança, especialmente os evangelhos, sobretudo o evangelho que faz essa transposição
preocupada em demonstrar para os judeus a transposição da antiga para a nova aliança, que é o Evangelho de Mateus, há uma explicação bem clara sobre isso, trazendo esses versículos à baila, de modo que qualquer leitor judeu possa entender essa escritura e entender que Jesus Cristo é exatamente o Emanuel. Jesus Cristo, ele não teve pai humano, não foi gerado por pai humano, mas ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, porque ele já existia, e isso também é explicado no Evangelho de João. Ele estava no princípio com o Pai, com Deus, com o Pai e o Espírito Santo, ele estava criando todas as coisas, e nós entendemos essas profecias que se cumpriram em parte na interpretação dos judeus com a vinda de Ezequias e totalmente através da vinda do Messias, que é o Senhor Jesus. Esse cumprimento então veio, embora as pessoas, como diz a própria palavra em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quantos podem dizer amém? Daí, queridos, a profecia sobre o nascimento de Jesus, que nós já lemos, a vinda do Messias, que se chamaria Emanuel, o próprio Deus estando conosco. Nós sabemos que Maria, ela é mãe de Jesus, homem. Jesus como Deus, ele existe eternamente. Quantos dizem amém? Já existia eternamente e veio, decidiu no concerto eterno vir ser dado em favor de nós. E é exatamente isso que nós estamos estudando essa manhã. Foi dado então à luz a esse filho. Esse seria o sinal, o grande sinal de salvação dado para a humanidade inteira, não só para Israel, é o Messias esperado por Israel, mas o Salvador de toda a humanidade, muito bem focado no livro, no Evangelho segundo escreveu Lucas. E assim esse sinal é a garantia de que Israel não desapareceria, de que a linhagem de Davi não desapareceria e que o Senhor se faria presente no meio do seu povo com extensão de bênçãos e alento para toda a humanidade. Quantos dizem glória a Deus? Realmente, Emanuel significa Deus conosco. Essa referência, como já disse no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, ela é repetida, ela é explicitada e vem trazer para nós exatamente essa presença em definitivo do Emanuel, do Deus conosco. O Senhor se fará presente na nossa vida. Ontem estudávamos e refletíamos durante a esplanada sobre a vida de Jacó e das experiências que Jacó teve com Deus. E falávamos da importância do homem ter essa presença na sua vida, do homem e da mulher terem essa presença de Deus em definitivo na nossa vida. E é claro que algumas pessoas da antiga aliança se aproximaram bastante disso, mas é na nova aliança, com a vinda do Salvador, com a vinda de Jesus Cristo, com a sua subida em corpo humano para o céu e com a descida do Espírito Santo, que nós temos esse Emanuel na nossa vida. Você tem? Quantos tem? Pode dizer glória a Deus. Mas, queridos, essas palavras proféticas trazem para a nossa vida uma grande esperança. E quando nós refletimos nessa palavra, especialmente agora passando, depois dessa primeira profecia da vinda do Messias, ele viria, nasceria de uma virgem, o Emanuel, para estar conosco, para ser estabelecido esse reino de início espiritual, e ele já está estabelecido. Nós temos então um rei, um Senhor que é Jesus Cristo, e ele reina sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Ele veio, portanto. E em Isaías capítulo 9, nós vamos então entender um pouco mais daquilo que Deus nos deu, esse presente dado pelo Senhor. Um menino nos nasceu, e o versículo 9, o capítulo 9, versículo 6 de Isaías vão explicar: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías, ele se preocupa
em dar o nome a esse Messias. Primeiro ele fala do nome de Emanuel. Mateus vai ter um encaminhamento nesse mesmo sentido. Mateus vai primeiro falar de Jesus, que significa o Senhor é a salvação, Jeová é a salvação. Depois Mateus vai falar sobre o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías, na antiga aliança, traz essa retratação, vem nos trazer essa profecia, falando que ele será chamado de Emanuel. E aqui no capítulo 9, nós vamos novamente ver que Isaías falando dos nomes desse Messias, que explicam o seu caráter, os seus atributos, e isso é muito rico para a nossa vida. Primeiro ele diz, porque um menino nos nasceu, a humanidade de Jesus Cristo. Nós já falamos aqui, quando tratamos de Mateus, e a repetição sistemática no livro de Jesus Cristo, como sendo aquele enviado pelo Senhor, o Messias, e vamos ver em Lucas, o Senhor nos explicando essa humanidade, Jesus Cristo como Filho do Homem. Na genealogia de Lucas há uma preocupação em levar Jesus Cristo, através dos seus ascendentes, até Adão. Jesus Cristo é filho de Adão, Jesus Cristo é o Ben-Adã, filho de Adão, filho do homem. Adão em hebraico é homem, Jesus Cristo o filho de Adão, Jesus Cristo o filho do homem. E Lucas repete isso sistematicamente também, enquanto Mateus enfatiza o caráter de Messias, o caráter de ungido, de enviado para Israel e para a humanidade, extensivo à humanidade. Lucas vai mostrar essa humanidade. E Isaías aqui ele sintetiza, ele explica essa situação. Jesus como sendo aquele que nasceria, um menino nascido, um homem, um ser humano. Ele não é meramente um Deus que desceu do céu, mas ele é um Deus que se fez carne, é um Deus que se tornou homem, para, através dessa humanidade, se aproximar de nós e cumprir todo o sacrifício que precisaria ser cumprido em favor das nossas vidas. Ele é, portanto, um menino, um ser humano, assim ele viria, e ele então se tornaria, como está escrito também nessa profecia, aquele que seria um filho, o filho do próprio Deus, muito bem enfatizado no Evangelho de João, Jesus Cristo como o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Ele seria um menino, seria um homem, se tornaria um ser humano, mas é o próprio Filho de Deus que foi dado, se nos deu. E aqui lembramos de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o Filho de Deus, ele foi dado em nosso favor. Mas, queridos, vai haver um momento, hoje ele espiritualmente já tem o governo, mas quando ele retornar, ele vai reinar aqui mesmo na terra, como nós vemos nas Escrituras, especialmente em Tessalonicenses, em Coríntios e em outras referências de Apocalipse. Não é propriamente o que queremos enfocar aqui, mas queremos enfocar um pouco do caráter, das características desse Senhor. E essas características, elas são mencionadas. Primeiro, o seu governo. O governo vai estar sobre o seu ombro. Ele vai ter realmente uma responsabilidade de governar, atualmente e espiritualmente. E quando nós olhamos para nossas vidas, nós entendemos bem esse governo espiritual. Quantos podem dizer amém? Estamos ligados com Ele, porque Ele já está à direita do Pai. O cetro está sobre as suas mãos. E nós então recebemos essa incidência da parte do seu poder na nossa vida, mas está sobre os ombros dele, é uma responsabilidade muito grande. Ele seria sacrificado, levaria todos os nossos pecados. É um presente divino que foi dado a nós. Esse filho, portanto, aqui também sendo enfatizada a sua descendência de Davi, Jesus como filho de Davi, e que realizará oportunamente um governo sobre a terra, como nós já falamos. E esse governo vai ser um governo ideal, aquele governo esperado por Israel,
profetizado pelos profetas, sobretudo por Jeremias, e traçado nessas linhas quase que poéticas do versículo 6 do capítulo 9. E ele então vai dizer: e o seu nome será maravilhoso. Novamente ele vai enfatizar, como já disse, o nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós já explicamos essa primeira parte do versículo a respeito da sua humanidade, a respeito da sua ligação direta com o Pai. Mas aqui nós vamos então ver alguns aspectos muito importantes pelo nome que Isaías menciona em relação a Jesus Cristo. E esse nome, o nome que ele vai explicar para dar os atributos, a começar por maravilhoso conselheiro, um desses 4 títulos, desses 4 nomes que ele imputa ao Senhor Jesus. Maravilhoso conselheiro, aqui a sabedoria, a orientação, a palavra, o saber, toda a condição que nós precisamos ter na nossa mente, dada pelo próprio Deus. Através do Evangelho de Jesus Cristo, nós obtemos a direção e a orientação para o nosso viver cristão e somos realmente transformados pelo Senhor, lavados pela sua palavra e abençoados na nossa vida. Mas ele não só é um maravilhoso conselheiro que nos aconselha em todas as horas que nós precisamos, através do Espírito Santo de Deus, que é um só com ele, mas nós também recebemos desse nome, esse atributo dele ser Deus forte. Jesus, ele é Deus. Quantos podem dizer amém? A divindade do Messias, o Messias divino, ele se fez carne, ele é 100% homem, e como homem ele está no céu também, mas ele é 100% Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É bênção do Senhor, é um Deus forte, não é o Deus Baal, não são as imagens de escultura que nada podem fazer pelos homens, não são deuses falsos que tantas nações que já desapareceram adoraram, mas é sim um Deus forte. Ele tem poder, ele tem força e ele tem toda a condição de operar em favor da sua vida, em favor das nossas vidas, em favor do seu povo, porque ele mesmo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor, mas sobretudo ele dá a vitória contra aquilo que nos separa de Deus, o pecado. Esse é o poder que há nesse nome, nesse Senhor, no seu sangue, na sua vida derramada em favor de nós. Ele derrotou através do seu sacrifício os poderes das trevas, essa programação espiritual que há no ser humano e que só pode ser desfeita através do sangue de Jesus Cristo, que introjeta no ser humano o Espírito Santo de Deus, trazendo agora um planejamento de vida, uma vida no altar e desenvolvida pelo próprio Senhor. Você pode dizer amém? Isso é bênção poderosa, dada por Ele, e que nós temos nesse atributo de Deus forte. Jesus Cristo, realmente, Ele fez essa obra maravilhosa. É algo maravilhoso em razão das nossas vidas, e pelas nossas vidas Ele foi dado pelo Senhor. Mas, queridos, é o Pai da eternidade, aquele Pai que realmente acolhe, que nunca despreza, que nos acolhe, e eternamente, a eternidade, a vida eterna foi dada por Ele, para que Ele estivesse na tua, na minha vida, e ela já começou aqui nessa terra, glórias a Deus, ela já começou, nós já estamos desfrutando, já estamos sentindo essa presença da eternidade, já nos sentimos como cidadão dos céus, porque Ele está lá com o seu corpo, é o protótipo do corpo do homem. O homem já ingressou nos céus, e através da fé em Cristo, já nos sentimos como cidadão dos céus, estamos nos céus, glórias a Deus. Através de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, e assim essa unção e essa bênção vem sobre a nossa vida. E o quarto atributo, príncipe da paz, fala da sua missão, a missão de reconciliar,
não só, queridos, diminuir as guerras, tirar as guerras fortes entre nações que existem, mas esse espírito belicoso que há no nosso próprio coração, se não repreendido pelo príncipe da paz. Mas nós somos então reconciliados como seres humanos, somos reconciliados com Deus. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo, o seu Filho, e através de Jesus Cristo, o seu Filho, temos a paz de Cristo nas nossas vidas e a condição de termos paz uns com os outros, com aquele que está à direita, à esquerda, em casa, em qualquer lugar, e até mesmo com pessoas que digam que são nossos inimigos, porque nós não temos inimigos algum. Quantos podem dizer amém? Da nossa parte não há mais inimizade alguma. Nós não temos o coração fechado para sermos inimigos e detestarmos as outras pessoas, mas nós oramos por todas elas. E o príncipe da paz, ele abençoa a nossa vida, porque ele morreu para nos dar essa paz, e ele ressuscitou para garantir essa paz a cada um de nós. Amém, queridos? É bênção poderosa. Já indo para a parte final, quando lemos Isaías no capítulo 11, vemos então a menção ao tronco, um rebento, um renovo. Queridos, isso é poderoso, porque nós vemos Isaías enfatizar vários aspectos que também são enfatizados em Mateus, através dos nomes. O Senhor nos salvará. O capítulo 12, que também é estudado nessa lição, ele vai mostrar muito claramente a figura desse Messias como um Salvador, aquele que nos salva, traz a salvação para as nossas vidas. E Mateus inicia exatamente fazendo essa menção, no versículo de número 21, do capítulo 1 de Mateus. Ele será chamado Jesus, o Senhor é a salvação, porque Ele vai perdoar, Ele vai remir o povo dos seus pecados. Queridos, isso é poderoso, a salvação. Mas aí, depois dos outros nomes, nós vamos entender, Deus não apenas perdoou os nossos pecados daqui para trás, mas Ele implantou uma condição na nossa vida, porque não seria suficiente. Se nós não fôssemos feitos novas criaturas, nós estaríamos caídos de novo amanhã e não levantaríamos mais. Mas Ele colocou na nossa vida a si mesmo, por isso Ele é o Emanuel, Ele é o Salvador, mas Ele também é o Emanuel, a sua presença está aqui, mas não só nesse templo, mas em cada um de nós que somos morada e santuário do Espírito Santo. Mas eu quero ler esses textos, para em seguida já encerrar essa reflexão, já na parte 3 da nossa reflexão da revista, no capítulo 11 de Isaías, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Glórias ao nome do Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele se faz presente na nossa vida, Ele é Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é o Salvador, Ele é o Deus conosco. Esses são os seus nomes, mas não são apenas nomes, não são só títulos, é realidade, é uma salvação sensível, é um perdão dos pecados que o ser humano sabe e sente quando tem o efeito dessa salvação na sua vida. E essa presença, aleluia, glórias a Deus, Ele se faz presente. Mas aqui, queridos, Isaías vai fazer menção a esse aspecto, não traz um nome propriamente, isso vamos entender mais na nova aliança, mas ele vem dizer, olha, desse tronco, é como se fosse uma árvore caída. Israel estava caído, Israel estava destruído, mas desse tronco caído, moído, destruído, veio um renovo, aleluia, veio um rebento, veio Jesus Cristo. A expressão no original é Néser,
ela inclusive gera a própria palavra Nazaré, segundo muitos intérpretes. E aí nós vamos para o final do livro de Mateus, e lá Mateus vai falar sobre o nome de Jesus. Ele será conhecido como Nazareno, que vem de Nécia, rebento, renovo, aquele que renova, aquele que dá uma nova vida, aquele que faz o homem ressurgir das cinzas, nascer de novo, ressuscitar espiritualmente, e assim ele traz todos os seus atributos na presença da nossa vida, e para a nossa vida nós podemos então sentir todas essas bênçãos do Senhor sobre nós. Esse é o nome que Jesus era mais conhecido, Jesus de Nazaré, o Nazareno, que vem de Nécia, renovo, aquele que traz uma nova vida, faz o velho novamente novo espiritualmente e abençoa a nossa vida. Era o nome pelo qual Jesus era conhecido. E lá no capítulo 3 do livro de Atos, Pedro e João chegam na Porta Formosa, e eles então encontram ali um coxo, um homem que estava ali esmolando, e eles disseram, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus de Nazaré, ser abençoado, ser renovado, recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor, o Salvador, o Deus presente, aquele que renova, abençoe as nossas vidas para sempre, no nome de Jesus.